Existe um momento na vida de cada ser humano em que uma pergunta profunda bate à porta da consciência. Por que eu sempre esbarro nos mesmos obstáculos? Por que, mesmo me esforçando tanto, parece que existe uma força invisível me puxando de volta para o mesmo lugar? Por que meus sonhos parecem sempre escorregar entre os dedos como água que não consigo segurar? Se você já se fez essas perguntas, saiba que não está sozinho nessa jornada. Milhões de pessoas ao redor do mundo carregam, sem perceber, padrões invisíveis que limitam suas vidas, aprisionam seus sonhos e bloqueiam a manifestação de tudo aquilo que realmente desejam. Essas limitações não nasceram com você. Elas foram herdadas, transmitidas através de gerações, passadas de pai para filho, de avó para neta, como uma herança invisível que ninguém pediu para receber. São crenças sobre dinheiro, sobre amor, sobre merecimento, sobre capacidade. São medos antigos, traumas não resolvidos, padrões emocionais que se repetem como um eco através do tempo. E o mais impressionante é que a ciência quântica, a espiritualidade ancestral e a psicologia moderna estão convergindo para uma mesma conclusão revolucionária. Essas limitações podem ser quebradas, dissolvidas e transformadas a partir do momento em que você desperta para a verdade sobre quem realmente é. Quando falamos em limitações herdadas, não estamos falando apenas de comportamentos aprendidos ou exemplos que observamos na infância. Estamos falando de algo muito mais profundo, algo que a ciência da epigenética começou a desvendar apenas recentemente. Nosso DNA carrega memórias emocionais de nossos antepassados. Estudos científicos demonstraram que traumas vividos por nossos avós e bisavós podem alterar a expressão de nossos genes, criando predisposições emocionais e mentais que se manifestam em nossa vida atual. Isso significa que quando você sente um medo irracional de não ter dinheiro suficiente, pode estar carregando a memória de um antepassado que passou fome. Quando você tem dificuldade em confiar nas pessoas, pode estar revivendo a traição que alguém da sua linhagem familiar experimentou. Quando você sabota seus próprios sucessos, pode estar reproduzindo um padrão inconsciente de indignidade que foi programado gerações atrás. Mas aqui está a boa notícia. A notícia que pode mudar tudo para você a partir de agora. Você não é prisioneiro dessas programações. Você tem o poder de reescrever essa história. A energia quântica da superação não é um conceito místico desconectado da realidade. É uma força real, mensurável, que existe dentro de você neste exato momento. A física quântica nos ensina que no nível subatômico, tudo é energia, tudo está em movimento, tudo é possibilidade. As partículas que formam seu corpo não são sólidas, elas são campos de energia vibrando em frequências específicas. E aqui está o ponto crucial. Essas frequências podem ser alteradas pela sua consciência, pela sua intenção, pelo foco da sua atenção. Quando você mantém pensamentos de limitação, quando acredita que não merece, que não é capaz, que não vai conseguir, você está literalmente programando suas células para vibrarem em uma frequência baixa, uma frequência que atrai mais do mesmo. Mas quando você desperta para o seu verdadeiro poder, quando começa a questionar essas crenças limitantes, quando escolhe conscientemente se alinhar com uma nova realidade, algo milagroso acontece. Seu campo energético começa a se reorganizar. Suas células começam a vibrar em uma nova frequência e a própria realidade ao seu redor começa a se transformar para refletir essa mudança interna. Os mestres ancestrais de todas as tradições espirituais sabiam disso há milênios. Eles entendiam que o ser humano não é um corpo físico que eventualmente tem experiências espirituais, mas sim um ser espiritual tendo uma experiência humana temporária.
Eles compreendiam que a verdadeira liberdade não vem de mudanças externas, mas de uma transformação profunda na forma como nos percebemos e nos relacionamos com a vida. Quando olhamos para as práticas xamânicas dos povos nativos, para os ensinamentos dos mestres orientais, para a sabedoria dos alquimistas medievais, encontramos um fio condutor comum. Todos eles ensinavam métodos para quebrar os padrões limitantes da mente e acessar estados superiores de consciência. Eles sabiam que dentro de cada pessoa existe um potencial ilimitado, uma centelha divina capaz de criar, transformar e manifestar realidades completamente novas. Esse conhecimento foi preservado através dos séculos, passou por períodos de ocultação e esquecimento, mas nunca se perdeu completamente. E agora, neste momento único da história humana, esse conhecimento ancestral está se unindo com as descobertas da ciência moderna para criar uma síntese poderosa, um caminho claro e acessível para qualquer pessoa que deseje verdadeiramente se libertar. A jornada da limitação para a liberdade total não é um caminho de negação ou repressão. Não se trata de fingir que os desafios não existem ou de usar pensamento positivo superficial para encobrir dores profundas. A verdadeira alquimia da transformação acontece quando temos a coragem de olhar diretamente para nossas sombras, para nossos medos, para nossas feridas mais profundas e reconhecê-las não como defeitos ou fraquezas, mas como portais de transformação. Cada limitação que você carrega é, na verdade, um convite para expandir sua consciência. Cada medo é uma oportunidade de cultivar coragem. Cada padrão repetitivo é um professor tentando lhe mostrar algo importante sobre você mesmo. Quando você muda sua relação com essas experiências, quando para de lutar contra elas e começa a dialogar com elas, quando deixa de se ver como vítima das circunstâncias e assume o papel de criador consciente da sua realidade, todo o jogo muda. Você sai da frequência da reação e entra na frequência da criação consciente. O primeiro passo para ativar a energia quântica da superação é desenvolver o que podemos chamar de consciência do observador. Na física quântica, existe um princípio fascinante chamado efeito do observador, que demonstra que o simples ato de observar uma partícula subatômica altera seu comportamento. Antes de ser observada, a partícula existe em um estado de pura potencialidade, podendo estar em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Mas no momento em que um observador consciente direciona sua atenção para ela, essa onda de possibilidades colapsa em uma realidade específica. O mesmo princípio se aplica à sua vida. Quando você vive no piloto automático, reagindo inconscientemente aos padrões herdados, você está permitindo que sua realidade seja determinada por programações antigas. Mas quando você cultiva a capacidade de observar seus próprios pensamentos, emoções e reações sem se identificar completamente com eles, você ativa um poder transformador. Você se torna o cientista da sua própria experiência, capaz de ver os padrões com clareza, de reconhecer as crenças limitantes quando elas surgem e de fazer escolhas conscientes diferentes. Essa simples mudança de perspectiva, sair do papel de personagem para o papel de observador consciente, já começa a dissolver as correntes invisíveis que mantêm você preso aos padrões antigos. Para desenvolver essa consciência do observador, você precisa criar momentos de pausa em sua rotina diária. Vivemos em uma sociedade que glorifica a velocidade, a produtividade constante, o estar sempre ocupado. Mas a sabedoria antiga nos ensina que a transformação verdadeira acontece no silêncio, na quietude, nos espaços vazios entre os pensamentos. Reserve alguns minutos todos os dias para simplesmente sentar em silêncio e observar. Observe sua respiração entrando e saindo.
Observe os pensamentos que surgem em sua mente como nuvens passando pelo céu. Observe as sensações no seu corpo, as emoções que aparecem e desaparecem. Não tente mudar nada. Não julgue nada como bom ou ruim, apenas observe com curiosidade gentil. Com a prática, você começará a notar padrões que antes eram invisíveis. Você perceberá que certos pensamentos aparecem repetidamente, sempre nas mesmas situações. Você reconhecerá as vozes internas que limitam você, que dizem que você não é suficiente, que não merece, que não consegue. E ao reconhecê-las, ao vê-las claramente pela primeira vez, você já começa a se libertar do poder que elas tinham sobre você. Porque essas vozes não são você. São apenas programações antigas, gravações mentais herdadas que continuam tocando porque ninguém nunca as questionou. O próximo passo na ativação da energia quântica é identificar especificamente quais são as suas limitações herdadas mais profundas. Isso requer honestidade radical consigo mesmo. Pegue um momento tranquilo e se faça algumas perguntas poderosas. Em que área da minha vida eu sempre esbarro no mesmo tipo de problema? Que padrão se repete independentemente de eu mudar as circunstâncias externas? Quando olho para a história da minha família, que crenças sobre dinheiro, relacionamentos, saúde ou sucesso foram passadas de geração em geração? Que frases eu ouvia constantemente quando era criança sobre o que é possível ou impossível na vida? Escreva as respostas sem censura, permitindo que a verdade surja, mesmo que seja desconfortável. Talvez você perceba que na sua família sempre houve uma crença de que dinheiro é difícil de conseguir e fácil de perder. Talvez você reconheça um padrão de relacionamentos instáveis que se repete há gerações. Talvez você identifique uma tendência familiar de sacrificar os próprios sonhos em nome de responsabilidades externas. Seja lá o que você descobrir, receba com compaixão. Não use essas descobertas para se culpar ou culpar seus antepassados. Eles fizeram o melhor que puderam com a consciência que tinham. Mas agora é a sua vez de fazer diferente, de quebrar o ciclo, de ser o elo da corrente familiar que escolhe conscientemente uma nova direção. Uma vez identificadas essas limitações herdadas, o trabalho de transmutação pode começar. E aqui entramos no território da verdadeira alquimia ancestral. A alquimia não era apenas sobre transformar chumbo em ouro no sentido literal. Era um processo simbólico de transformar os aspectos densos e pesados da consciência humana em luz e sabedoria. Você pode fazer isso através de um processo que chamo de ressignificação quântica. Pegue uma crença limitante e específica que você identificou, por exemplo: eu não mereço ser bem-sucedido. Agora, em vez de simplesmente tentar substituí-la por uma afirmação positiva superficial, vá mais fundo. Pergunte-se: de onde veio essa crença? Que experiências na minha vida ou na vida dos meus antepassados criaram essa programação? Que função ela teve? Muitas vezes descobrimos que as crenças limitantes foram, em algum momento, estratégias de sobrevivência. Talvez um antepassado tenha aprendido que destacar-se era perigoso, que era mais seguro permanecer pequeno e invisível. Essa crença foi útil naquele contexto específico, mas agora, na sua vida atual, ela só limita seu potencial. Ao reconhecer isso, você pode agradecer à crença pelo serviço que prestou no passado e conscientemente liberá-la, declarando uma nova verdade. Eu agradeço a proteção que você ofereceu, mas agora eu escolho uma nova realidade onde é seguro e bom eu brilhar plenamente. Esse processo de transmutação se aprofunda quando você envolve não apenas a mente, mas também o corpo e as emoções. As limitações herdadas não estão armazenadas apenas como pensamentos abstratos. Elas estão codificadas em seu sistema nervoso, em suas células, em sua memória corporal. Por isso,
técnicas que integram movimento, respiração e visualização são extremamente poderosas. Uma prática ancestral que atravessa culturas é o trabalho com respiração consciente. Quando você respira de forma profunda e intencional, você está literalmente oxigenando seu cérebro de maneira diferente, ativando o sistema nervoso parasimpático, criando um estado de relaxamento e abertura onde novas possibilidades podem emergir. Combine isso com visualização criativa. Feche os olhos, respire profundamente e visualize-se cortando cordas energéticas que o conectam aos padrões limitantes do passado. Veja-se envolvido em uma luz dourada de libertação. Sinta em seu corpo a sensação de leveza, de liberdade, de possibilidade ilimitada. Seu cérebro não distingue completamente entre experiência imaginada e experiência real. Quando você pratica essas visualizações com emoção genuína, você está literalmente reprogramando suas redes neurais, criando novos caminhos mentais que suportam sua nova realidade. E aqui, neste ponto da nossa jornada juntos, eu quero fazer uma pausa e falar diretamente com você que está assistindo. Se essas palavras estão tocando algo profundo dentro de você, se você sente que finalmente encontrou uma abordagem que faz sentido, que une o científico e o espiritual de uma forma que ressoa com sua alma, eu quero te convidar para fazer parte dessa comunidade de buscadores, de transformadores, de alquimistas modernos. Não é por acaso que você está aqui agora assistindo exatamente este vídeo. Existe uma sincronia no universo que nos conecta quando estamos prontos para dar o próximo passo na nossa evolução. Se inscrever neste canal não é apenas clicar em um botão, é dizer sim para a sua própria transformação. É abrir um portal para receber semanalmente conteúdos que vão te apoiar nessa jornada de libertação e expansão. E nos comentários aqui embaixo, eu adoraria saber de você. Qual limitação herdada você está pronto para quebrar agora? Não precisa escrever um texto longo. Pode ser apenas uma palavra, uma frase curta. Mas ao escrever, ao declarar publicamente, você está ativando um poder de compromisso consigo mesmo que é transformador. Não estou pedindo isso porque preciso de números ou algoritmos. Estou pedindo porque sei, por experiência própria e pelos milhares de relatos que recebo, que quando você se expressa, quando compartilha sua verdade, quando se conecta com outros que estão no mesmo caminho, a magia da transformação se multiplica. Então, vem comigo, deixa seu comentário, se inscreve no canal e vamos juntos nessa jornada de libertação. Avançando mais profundamente na ativação da energia quântica da superação, precisamos falar sobre o poder da intenção consciente. A intenção não é apenas um desejo vago ou uma esperança passiva. Intenção, no contexto quântico e espiritual, é uma força direcionada de consciência que organiza energia e matéria ao seu redor. Quando você define uma intenção clara, você está enviando uma onda de informação para o campo quântico, e esse campo responde organizando circunstâncias, sincronicidades e oportunidades. Avançando mais profundamente na ativação da energia quântica da superação, precisamos falar sobre o poder da intenção consciente. A intenção não é apenas um desejo vago ou uma esperança passiva. Intenção, no contexto quântico e espiritual, é uma força direcionada de consciência que organiza energia e matéria ao seu redor. Quando você define uma intenção clara, você está enviando uma onda de informação para o campo quântico, e esse campo responde organizando circunstâncias, sincronicidades e oportunidades que se alinham com essa intenção. Mas aqui está o segredo que poucas pessoas entendem. A intenção só funciona plenamente quando está alinhada com uma frequência emocional correspondente. Você pode dizer 1000 vezes que quer abundância, mas se no fundo do seu coração você carrega a frequência da escassez,
da falta, do medo de não ter suficiente, é essa frequência emocional que estará criando sua realidade. Por isso, o trabalho de quebrar padrões limitantes não é apenas mental, é profundamente emocional. Você precisa aprender a sentir a realidade que deseja criar antes mesmo dela se manifestar fisicamente. Precisa cultivar a emoção da liberdade enquanto ainda está vivendo circunstâncias limitantes. Precisa sentir a gratidão pela abundância antes de ver os números na sua conta bancária. Isso não é fingimento ou ilusão, é um princípio quântico fundamental. Você atrai não o que você quer, mas o que você é na frequência emocional que habita. Para trabalhar com intenção consciente de forma efetiva, existe uma prática poderosa que reúne sabedoria ancestral e compreensão quântica. Primeiro, defina com clareza cristalina o que você deseja manifestar. Seja específico. Em vez de dizer, quero ser feliz, defina o que felicidade significa para você em termos concretos. Como seria seu dia a dia? Como você se sentiria ao acordar? Que tipo de relacionamentos você teria? Que trabalho estaria fazendo? Quanto dinheiro estaria ganhando e como usaria esse dinheiro? Escreva tudo isso como se já fosse real, no tempo presente. Eu sou, eu tenho, eu vivo. Segundo, identifique a frequência emocional dessa realidade. Feche os olhos e imagine-se já vivendo essa vida. Que emoções você sente? Talvez seja paz, talvez seja entusiasmo, talvez seja uma profunda sensação de pertencimento e propósito. Identifique essas emoções com precisão. Terceiro, e este é o passo mais importante, encontre maneiras de cultivar essas emoções no seu presente, mesmo que as circunstâncias externas ainda não tenham mudado. Se a emoção da sua realidade desejada é paz, pratique meditação, passe tempo na natureza, crie momentos de silêncio. Se é entusiasmo, envolva-se em atividades criativas, cerque-se de pessoas inspiradoras, celebre pequenas vitórias. Ao fazer isso, você está literalmente sintonizando sua frequência vibracional com a realidade que deseja, e o universo não tem escolha a não ser responder, trazendo circunstâncias que correspondem a essa frequência. Mas seríamos ingênuos se não reconhecêssemos que no caminho da transformação existem resistências, tanto internas quanto externas. Quando você começa a quebrar padrões limitantes e a se mover em direção à liberdade total, é comum que surjam o que chamo de testes de comprometimento. Situações que parecem confirmar suas antigas crenças limitantes. Pessoas ao seu redor que questionam suas mudanças ou tentam te puxar de volta para os padrões antigos. Momentos de dúvida onde você questiona se tudo isso realmente funciona. Essas resistências não são sinais de que você está no caminho errado. Muito pelo contrário, são sinais de que você está se aproximando de um ponto de ruptura, de uma transformação real. A física quântica nos ensina sobre um fenômeno chamado salto quântico, onde um elétron passa instantaneamente de um nível de energia para outro sem percorrer o espaço entre eles. Antes desse salto, há um período de instabilidade, de caos aparente. O mesmo acontece na sua jornada de transformação. Antes do salto para um novo nível de consciência e realidade, há frequentemente um período de turbulência onde tudo parece estar desmoronando. Os antigos alquimistas chamavam isso de nigredo, a fase da escuridão antes da luz. Se você está passando por isso agora, celebre, porque significa que você está próximo de um avanço significativo. A chave é manter-se firme na sua intenção, continuar praticando suas novas escolhas e confiar no processo mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Outra ferramenta poderosa para quebrar padrões limitantes é o que chamo de diálogo com as gerações.
Esta é uma prática profundamente terapêutica e espiritual que envolve trabalhar conscientemente com a energia dos seus antepassados. Encontre um momento tranquilo, acenda uma vela se isso ressoar com você e feche os olhos. Visualize seus pais diante de você. Olhe para eles com compaixão, reconhecendo que eles também carregaram suas próprias limitações, seus próprios medos, suas próprias feridas. Mentalmente diga a eles: eu vejo as limitações que vocês carregaram e que passaram para mim. Eu entendo que vocês fizeram o melhor que puderam. Eu honro a vida que me deram. E agora, com amor e respeito, eu escolho um caminho diferente. Eu liberto vocês da expectativa de que eu viva da mesma forma. E eu me liberto da obrigação de carregar o que não é meu. Continue esse processo visualizando seus avós, bisavós, indo tão longe quanto conseguir. Imagine uma corrente de luz dourada se estendendo através das gerações, levando cura tanto para o passado quanto para o futuro. Ao fazer isso, você não está negando ou desrespeitando sua família, você está honrando a todos ao quebrar conscientemente os padrões que limitaram gerações, liberando não apenas a si mesmo, mas também abrindo novos caminhos para as gerações futuras. Você se torna o ponto de ruptura, o elo que transforma a corrente. É fundamental também compreender que quebrar padrões limitantes e ativar a energia quântica da superação não é um evento único, é um processo contínuo, um estilo de vida. Não existe um momento onde você chega e diz: pronto, agora estou completamente livre de todas as limitações. A vida é movimento constante, evolução perpétua. Novas camadas de consciência se revelam. Novos desafios aparecem, trazendo oportunidades para expandir ainda mais. O que muda é que você desenvolve o que podemos chamar de músculo da transformação. Assim como um músculo físico fica mais forte com o exercício regular, sua capacidade de identificar padrões limitantes, questionar crenças antigas e escolher conscientemente novos caminhos se fortalece com a prática. O que no início pode parecer difícil e exigir esforço consciente, com o tempo se torna natural, quase automático. Você desenvolve uma sensibilidade refinada que percebe imediatamente quando está escorregando de volta para padrões antigos e tem as ferramentas para se reorientar rapidamente. Essa é a verdadeira maestria. Não a ausência de desafios, mas a capacidade de navegar através deles com consciência, sabedoria e confiança no seu poder criador. A jornada da limitação herdada para a liberdade total também envolve reconhecer e celebrar as pequenas vitórias ao longo do caminho. Nossa cultura nos condiciona a valorizar apenas os grandes sucessos espetaculares, mas a verdadeira transformação acontece nos pequenos momentos cotidianos onde você escolhe diferente. Quando você normalmente reagiria com raiva, mas escolhe respirar e responder com calma. Quando você normalmente se sabotaria, mas escolhe dar um passo adiante mesmo com medo. Quando você normalmente se compararia com outros e se sentiria inferior, mas escolhe celebrar sua própria jornada única. Cada uma dessas pequenas escolhas é uma vitória quântica, um momento onde você colapsa a onda de possibilidades na direção da sua nova realidade. Celebre essas vitórias. Reconheça seu progresso. Mantenha um diário de transformação onde você anota não apenas seus desafios, mas principalmente os momentos onde você agiu diferente, onde você quebrou um padrão, onde você escolheu conscientemente. Quando você relê esse diário depois de algumas semanas ou meses, fica evidente o quanto você evoluiu, o quanto mudou, mesmo que no dia a dia as mudanças pareçam sutis. Essa evidência tangível do seu progresso fortalece sua confiança e alimenta sua motivação para continuar. Chegamos agora ao coração pulsante desta jornada de transformação, ao ponto onde teoria e prática se fundem em ação concreta e mudança real.
Tudo que compartilhamos até aqui, todo o conhecimento sobre física quântica, sobre padrões herdados, sobre frequência emocional e intenção consciente, só tem valor real quando é aplicado, quando é vivido, quando se torna parte do tecido da sua existência diária. A liberdade total que estamos falando não é um conceito abstrato flutuando nas nuvens da espiritualidade teórica. É uma experiência visceral de estar plenamente vivo, plenamente presente, plenamente empoderado para criar a vida que seu coração mais profundo deseja. E essa liberdade começa hoje, neste momento, com uma escolha simples, mas profunda, a escolha de assumir total responsabilidade pela sua vida. Não responsabilidade no sentido de culpa ou autocrítica severa, mas responsabilidade no sentido de reconhecer seu poder de resposta, sua habilidade de escolher como você interpreta, processa e responde a tudo o que acontece na sua vida. Quando você realmente internaliza que nada que aconteceu no passado, nenhuma limitação herdada, nenhuma experiência dolorosa, nenhuma circunstância externa tem o poder de determinar quem você é e o que você pode criar a partir de agora. A menos que você conscientemente dê esse poder a essas coisas, uma mudança sísmica acontece dentro de você. Você passa da posição de vítima para a posição de criador consciente. Essa mudança de vítima para criador é talvez o salto quântico mais importante que qualquer ser humano pode dar. E precisa ficar claro que assumir o papel de criador não significa negar que coisas difíceis aconteceram, que você enfrentou injustiças, que certas situações estavam além do seu controle. Significa reconhecer tudo isso e ainda assim escolher focar não no que foi feito a você, mas no que você pode fazer a partir de agora. Significa entender que, embora você não possa mudar o passado, você tem total poder sobre o significado que atribui ao passado e a direção que escolhe para o futuro. Os mestres ancestrais de todas as tradições ensinavam esse princípio de formas diferentes, mas a essência era sempre a mesma. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que escolhe se tornar. O budismo fala sobre soltar o apego ao sofrimento. Os ensinamentos xamânicos falam sobre recuperar fragmentos de alma perdidos em traumas. A alquimia fala sobre transformar chumbo em ouro. Todas essas são metáforas para o mesmo processo, o processo de alquimicamente transformar suas experiências, por mais dolorosas que tenham sido, em sabedoria, força e combustível para a sua evolução. Quando você faz isso, quando realmente integra essa verdade, as limitações herdadas perdem completamente o poder sobre você. Elas se tornam simplesmente informações sobre o passado, não determinantes do presente ou do futuro. Para consolidar essa mudança e fazer dela uma realidade permanente, você precisa criar o que chamo de rituais de ancoragem quântica. Rituais são práticas intencionais repetidas que sinalizam para o seu inconsciente e para o campo quântico que você está comprometido com uma nova realidade. Eles não precisam ser complexos ou demorados. Podem ser simples, mas precisam ser consistentes e carregados de intenção consciente. Por exemplo, você pode criar um ritual matinal que pratica todos os dias ao acordar. Antes mesmo de pegar o celular ou pensar nas tarefas do dia, você passa 5 minutos sentado em silêncio, respirando profundamente e se conectando com a frequência emocional da realidade que está criando. Você visualiza seu dia se desenrolando de forma alinhada com seus valores e intenções mais elevados. Você declara em voz alta ou mentalmente afirmações que reforçam sua nova identidade como criador consciente, como alguém livre de limitações herdadas. Pode criar também um ritual noturno onde, antes de dormir, você revisa seu dia não com julgamento, mas com curiosidade, reconhecendo os momentos onde agiu de acordo com seus novos padrões e os momentos onde escorregou de volta para padrões antigos,
sempre com compaixão e com a intenção de aprender. Pode criar rituais semanais ou mensais de revisão mais profunda, onde você avalia seu progresso, ajusta suas estratégias, renova suas intenções. Esses rituais funcionam porque criam pontos de referência regulares, onde você conscientemente se realinha com sua visão, impedindo que o piloto automático dos padrões antigos assuma o controle da sua vida. Além dos rituais pessoais, existe um poder imenso em criar ou fazer parte de uma comunidade de transformação. Seres humanos são criaturas sociais e somos profundamente influenciados pelas pessoas com quem passamos tempo e pelas conversas que temos regularmente. Se você está cercado por pessoas que vivem presas em padrões limitantes, que constantemente reclamam, que acreditam que nada pode mudar, que ridicularizam ideias de crescimento e transformação, vai ser extremamente difícil manter sua própria frequência elevada. Não estou dizendo para abandonar todas as pessoas da sua vida que não estão no mesmo caminho, mas estou dizendo que você precisa intencionalmente criar espaços e conexões com pessoas que estão comprometidas com sua própria evolução, que entendem os princípios que estamos discutindo aqui, que podem te apoiar nos momentos de dúvida e celebrar suas vitórias. Pode ser um grupo de estudos espirituais, pode ser um círculo de meditação, pode ser até mesmo uma comunidade online de pessoas que seguem ensinamentos similares. O importante é que você não tente fazer essa jornada completamente sozinho. Quando você compartilha suas experiências, quando ouve as histórias de outros que estão quebrando seus próprios padrões limitantes, quando recebe e oferece apoio mútuo, algo poderoso acontece. Você percebe que não está sozinho, que suas lutas não são únicas, que a transformação é possível porque você vê pessoas reais fazendo isso. Esse senso de pertencimento a algo maior do que você mesmo é profundamente nutritivo para a alma e acelerador da transformação. Um aspecto crucial da ativação da energia quântica da superação, que ainda não abordamos completamente, é o papel do corpo físico nesse processo. Existe uma tendência em círculos espirituais de focar exclusivamente na mente e no espírito, negligenciando o corpo. Mas seu corpo não é apenas um veículo para carregar sua consciência. Ele é uma parte integral do seu ser, um receptor e transmissor de energia extremamente sofisticado. Um aspecto crucial da ativação da energia quântica da superação, que ainda não abordamos completamente, é o papel do corpo físico nesse processo. Existe uma tendência em círculos espirituais de focar exclusivamente na mente e no espírito, negligenciando o corpo. Mas seu corpo não é apenas um veículo para carregar sua consciência. Ele é uma parte integral do seu ser, um receptor e transmissor de energia extremamente sofisticado. As emoções não são apenas fenômenos mentais, elas são experiências corporais. Quando você sente medo, seu corpo responde com tensão muscular, respiração superficial, aceleração cardíaca. Quando você sente alegria, seu corpo se expande, relaxa, se abre. Os padrões limitantes herdados estão armazenados não apenas na sua mente, mas nas suas células, nos seus músculos, no seu sistema nervoso. Por isso, práticas que envolvem o corpo são fundamentais para a transformação completa. Pode ser yoga, pode ser dança, pode ser caminhadas conscientes na natureza. Pode ser qualquer forma de movimento que você faça com presença e intenção. Quando você move seu corpo de formas novas, você está literalmente criando novos caminhos neurais, liberando emoções estagnadas, reorganizando energia. Existe uma sabedoria antiga que diz que a questão não está na cabeça, está nas cadeiras, no quadril, nas costas, nos ombros onde carregamos tensões e traumas não processados. Ao trabalhar conscientemente com seu corpo, respirando através das áreas de tensão, permitindo que emoções armazenadas se movam e se libertem, você acelera tremendamente seu processo de libertação.
A alimentação também desempenha um papel que muitos subestimam. Tudo que você coloca no seu corpo afeta sua frequência vibracional. Alimentos pesados, processados, cheios de químicos, baixam sua vibração e dificultam o acesso a estados elevados de consciência. Alimentos frescos, vivos, cultivados com amor e intenção, elevam sua frequência e facilitam sua conexão com dimensões mais sutis da realidade. Não estou falando de dietas rígidas ou restrições severas que geram culpa e ansiedade. Estou falando de uma relação consciente e amorosa com a nutrição do seu templo físico. Quando você come, faça isso com presença, com gratidão, reconhecendo que está literalmente construindo seu corpo com aquilo que ingere. Beba água pura com a consciência de que está limpando e purificando seu sistema. Esses pequenos atos de consciência no cuidado com o corpo criam uma coerência entre todos os aspectos do seu ser. E essa coerência é fundamental para manifestar a liberdade total que buscamos. Agora, quero falar sobre algo que pode ser o diferencial entre uma transformação temporária e uma mudança permanente e duradoura. Estou falando sobre o perdão profundo. Não o perdão superficial, onde você simplesmente diz as palavras, mas continua carregando ressentimento, e sim o perdão como um ato radical de libertação. Perdoar não significa concordar com o que foi feito, não significa esquecer ou permitir que abusos continuem, não significa voltar a confiar em quem quebrou sua confiança. Perdoar significa liberar o peso emocional que você carrega em relação ao passado. Significa soltar a corda do cabo de guerra que te mantém energeticamente conectado a situações e pessoas que te machucaram. Enquanto você mantém raiva, ressentimento, mágoa, você está usando uma quantidade imensa de energia vital para alimentar essas emoções, energia que poderia estar disponível para criar sua nova realidade. Além disso, a física quântica nos mostra que tudo está interconectado, que não existe separação real. Quando você mantém alguém aprisionado no seu julgamento e ressentimento, você também se aprisiona. Quando você liberta essa pessoa através do perdão genuíno, você se liberta. O perdão mais importante, muitas vezes, é o perdão a si mesmo. Por todas as vezes que você não soube melhor, que cometeu erros, que se sabotou, que ficou aquém do seu potencial. Você estava fazendo o melhor que podia, com o nível de consciência que tinha naquele momento. Agora você sabe mais. Agora você pode fazer diferente. Mas primeiro, precisa se perdoar profundamente, se abraçar com compaixão infinita e se dar permissão para começar de novo. À medida que você pratica tudo isso, à medida que vai quebrando padrões limitantes camada por camada, você começará a notar mudanças concretas na sua vida externa. Não de forma mágica, instantânea, como em um passe de mágica, mas de forma orgânica e natural. Oportunidades que antes não existiam começam a aparecer. Pessoas que ressoam com sua nova frequência entram na sua vida. Situações que estavam estagnadas começam a se resolver. Você descobre capacidades e talentos que nem sabia que possuía. Recursos que você precisava tornam-se disponíveis. E o mais bonito de tudo, você começa a se sentir diferente por dentro. Mais leve, mais livre, mais confiante, mais alinhado com quem você verdadeiramente é. Essa sensação interna de coerência e autenticidade é o maior indicador de que a transformação é real. Você não está mais tentando ser alguém que não é. Não está mais vivendo de acordo com expectativas externas ou padrões herdados. Você está simplesmente sendo você mesmo na sua expressão mais verdadeira e elevada. E paradoxalmente, quando você para de tentar forçar as coisas e simplesmente se torna quem você é, tudo o que você desejava começa a fluir naturalmente para a sua vida. Esta jornada que percorremos juntos neste vídeo, desde o reconhecimento das limitações herdadas até a ativação da energia quântica, da superação e a manifestação da liberdade total,
é uma jornada que nunca realmente termina. Cada nível de libertação revela um novo nível de possibilidade. Cada camada de padrão que você dissolve revela uma camada mais profunda de quem você verdadeiramente é. Você é um ser infinito tendo uma experiência humana temporária. E o propósito dessa experiência é justamente esse: evoluir, expandir, transcender limitações, descobrir as profundezas do seu poder criador. As limitações herdadas não são punições ou defeitos, são desafios evolutivos, oportunidades para desenvolver maestria, coragem, sabedoria e compaixão. Quando você olha para elas dessa perspectiva, tudo muda. Você para de resistir e começa a trabalhar com as energias da sua vida. Você para de ser vítima e se torna alquimista, transformando cada experiência, por mais desafiadora que seja, em ouro espiritual. E agora, chegando ao final deste encontro, meu coração está cheio de gratidão por você ter permanecido aqui até este momento. Sei que este não é um conteúdo leve ou superficial. Sei que demanda atenção, presença e disposição para olhar para aspectos da vida que muitos preferem evitar. O fato de você ter chegado até aqui me diz algo profundo sobre você. Você é alguém comprometido com sua própria evolução. Alguém que não se contenta com respostas superficiais. Alguém que está genuinamente pronto para quebrar as correntes invisíveis e voar. Se você ainda não se inscreveu neste canal, este é o momento perfeito para fazer isso. Não estou pedindo isso de forma mecânica ou apenas por números. Estou pedindo porque acredito profundamente que você merece ter acesso regular a conteúdos que nutrem sua jornada espiritual, que te lembram da sua verdadeira natureza, que te oferecem ferramentas práticas para navegar os desafios da vida humana com consciência e graça. Quando você se inscreve, você está dizendo sim não apenas para este canal, mas para você mesmo, para o seu compromisso com sua transformação contínua. E aqui nos comentários, eu quero te fazer um convite muito especial. Conta para mim qual foi a maior descoberta que você teve assistindo este vídeo. Qual insight tocou mais fundo? Que limitação herdada você está vendo com olhos novos agora? Ou, se preferir, compartilhe uma vitória recente, um momento onde você quebrou um padrão antigo e escolheu diferente. Quando você compartilha sua história, você não apenas se fortalece ao declarar publicamente sua transformação, mas também inspira e encoraja outras pessoas que estão na mesma jornada. Você se torna parte de uma teia de apoio mútuo, de uma comunidade de almas desperta, trabalhando juntas para elevar a consciência coletiva. Sua voz importa. Sua história tem valor, e eu estou aqui para ouvir e honrar cada palavra que você compartilhar. Na tela agora, você pode ver 2 vídeos que eu selecionei especialmente para dar continuidade a essa jornada que começamos juntos aqui. Cada um deles vai aprofundar aspectos diferentes do que conversamos hoje, trazendo novas perspectivas, novas ferramentas, novos portais de transformação. Te encorajo a assistir ambos, a permitir que esse conhecimento se aprofunde em você, que essas sementes que plantamos aqui hoje tenham tempo e nutrição para germinar e florescer em mudanças reais e concretas na sua vida. Antes de nos despedirmos, quero deixar você com uma última reflexão. Neste exato momento, neste agora eterno, que é o único momento que realmente existe, você está livre. Livre de tudo o que aconteceu no passado, livre de todas as limitações herdadas, livre para escolher quem você quer ser e como quer viver. Essa liberdade sempre esteve aqui, sempre esteve disponível, apenas esperando que você a reconhecesse e reivindicasse. O trabalho que fizemos aqui hoje não criou essa liberdade, apenas removeu as camadas de condicionamento que impediam você de vê-la. Agora você vê, agora você sabe. E com esse conhecimento vem a responsabilidade sagrada de viver de acordo com essa verdade,
de honrar o presente precioso da sua vida, criando algo belo, significativo e verdadeiro com ela. Muito obrigado, do fundo do meu coração, por sua presença aqui, por sua atenção, por sua abertura para receber estas palavras. Que sua jornada seja abençoada com clareza, coragem e uma crescente sensação de liberdade total. Até o próximo encontro e lembre-se sempre, você é muito mais poderoso do que jamais foi ensinado a acreditar.